Olá, eu sou o professor Luiz Rezende, começando mais uma aula daquela parte maravilhosa de atualidades que são os temas fixos consagrados em lei. É isso mesmo. Atualidades tem um braço muito forte na questão da sustentabilidade, né? E eu tenho trabalhado algumas aulas com esses tópicos de sustentabilidade, que é lugar comum, que é um tema muito presente em concurso público. E a sustentabilidade, a gente sempre precisa reforçar para contextualizar as duas leis que eu vou trabalhar na aula de hoje e que aparecem cada vez mais em concurso público. Meu irmão, lei não é só no direito administrativo, direito civil, direito eleitoral. Também tem muita legislação em atualidades. E como? Como é possível em atualidades ter legislação? É uma nova lei? É uma lei que foi criada recentemente, por isso é abordada em atualidades? Não. Na verdade, a primeira lei que eu vou trabalhar com você é uma lei de 2009, mas, na verdade, ela trata de um tema que é um tema que tem aparecido muito em concurso, é um tema que tem absurdamente lugar em concursos públicos atuais, que é sustentabilidade. Vamos resgatar um pouquinho, realizar um contexto histórico para você entender como isso é abordado em prova, o que você tem que memorizar, o que você tem que estudar, para que você não corra o risco de estudar nem menos nem mais do que você precisa. Perfeito? Então, olha só. A questão do planeta, a questão do clima, é uma preocupação que cresce a cada dia, né? Quanto mais o homem deprecia de forma inconsciente as riquezas naturais, o planeta, mais isso se torna um tema da ordem do dia. E aconteceu no Rio de Janeiro a Eco 92, também chamada de Rio 92, que foi um encontro que reuniu centenas de países para discutir a chamada Agenda 21, que eram compromissos, N compromissos, para o meio ambiente, para o clima, para que os países tivessem ações comuns para, em linhas gerais, ecologia, meio ambiente, sustentabilidade. Inclusive, o termo sustentabilidade aparece na Rio 92. Isso é importante você saber, está aí no seu material, é importante você anotar. Pela primeira vez, o termo sustentabilidade aparece exatamente na Rio 92. Né? Na Eco 92, temos aula trabalhando na Eco 92, porque depois da Eco 92 aconteceu a Rio mais 10, a Rio mais 20. Então esse é o marco do termo sustentabilidade. E daí decorre agricultura familiar, incentivo ao pequeno produtor, redução do uso de agrotóxicos, incentivo à redução do monóxido de carbono por conta da questão do clima e por aí vai. Você acompanhou em 2019 aquela baita polêmica que existiu contrapondo o presidente Bolsonaro ao Macron acerca da questão das queimadas na Amazônia nas áreas de preservação, nas áreas de floresta. Bom, onde eu quero chegar? Você sabe muito bem, você estuda direito administrativo, que a diferença entre o serviço público e a iniciativa privada é que no serviço público só é permitido aquilo que está em lei e na iniciativa privada tudo é permitido a não ser que exista óbice legal, a não ser que exista proibição legal. Perfeito? Então, dito isso, como que o Estado, como que os órgãos públicos iriam agregar tudo isso que foi gerado na Rio 92? O Brasil é um país aderente da ONU. O Brasil sediou a Eco 92. Então, o que fazer? Lei, é isso. Né? Então, tem decreto que regulamenta a questão ambiental e a questão da sustentabilidade, inclusive na 8666. Tem um decreto que eu trabalhei com você em outro momento, que estabelece que o fornecedor ele precisa cumprir critérios de sustentabilidade social, né, ligado às pessoas, sustentabilidade econômica e sustentabilidade ambiental. Né? Esse decreto que eu citei, inclusive, da 8666, regulamentatório, que regulamenta o artigo 2º, ele é muito claro nisso, né? Que a sustentabilidade ela tem o chamado tripé que nós tanto trabalhamos, que é estabelecido pela ONU como os elementos e critérios de sustentabilidade. Bom, uma das maiores preocupações quando se fala de clima, ecologia,
é a questão das mudanças climáticas. Tem gente que diz que isso não é verdade, tem gente que diz... Eu não sou especialista no assunto, mas tem inclusive uma polêmica sobre o aquecimento global, né? Alguns especialistas, uma corrente minoritária aí dos que pensam teoricamente a respeito, que estudam o clima, dizem que isso era inevitável e que, portanto, todas as ações que são feitas por conta da mudança de clima e da redução, né, do aquecimento global são inúteis, porque é um processo natural do planeta Terra. Já o pensamento majoritário... Tem gente até que acha que a Terra é plana, né? Então, pois é, né? Por incrível que pareça, né? Eu nunca cheguei até o final da Terra. Mas o pensamento majoritário, o pensamento que tem mais base científica, o pensamento que tem mais estudos a respeito, o pensamento formalizado pelos organismos multilaterais, como a própria Organização das Nações Unidas, diz que, na verdade, você precisa sim de ações para a redução do monóxido de carbono e, como decorrência, reafecer o aquecimento global. Bom, tem uma lei, que é uma lei que institui exatamente essa política nacional para os órgãos públicos e empresas privadas, e essa lei ela tem sido recorrentemente citada em concursos de tribunais, em concursos de carreiras administrativas. Nós encontramos até em algumas áreas bancárias, policiais. Então vamos lá, vamos para essa primeira lei. São duas leis que eu vou trabalhar na aula de hoje. Agora, toma cuidado, porque a aula não tem o objetivo de detalhar linha por linha, palavra por palavra a lei. Não é esse o objetivo, né? Não é leitura de lei, não é videoleitura, tipo, sei lá, leitura em videoaula. Na verdade, eu vou pontuar os tópicos da lei, vou apresentar para você, porque na prova não cai como, por exemplo, o direito civil, não cai como, por exemplo, o direito do trabalho. Quando eu cito matérias é que eu tive trauma quando eu prestei concurso. Se eu citar alguma outra matéria é que eu sou traumatizado com ela. No direito do trabalho, no direito civil, você tem que estudar, e a letra da lei cai muito, né? E aqui não, aqui é só qual o conceito da lei. Qual o papel que cumpre a lei, né? Para que esta lei foi criada e qual é a função dela. Então vamos lá, vamos trabalhar, portanto, com esta primeira lei, que é a Lei 12.187, como eu comentei com você, na verdade, em atualidades, cai porque é exatamente uma lei que tange sobre uma questão atual. Então é assim que os caras fazem prova. Deixa eu até voltar para explicar isso para você de forma mais detalhada. Nos últimos 24 meses, nos últimos anos, aconteceram algumas coisas muito importantes sobre a questão de sustentabilidade voltada ao meio ambiente. Em particular, as queimadas na Amazônia, a poluição do litoral nordestino do óleo e a saída dos Estados Unidos dos Acordos de Paris. Então, é isso que cai em prova, né? Os Acordos de Paris representam uma reuniões e relatórios produzidos pela ONU para a redução do aquecimento global, diminuição da produção de monóxido de carbono por conta das empresas. E os Estados Unidos romperam com os Acordos de Paris em 2019. Ou seja, eles dizem que tudo bem, eles são a favor de ações para reduzir o aquecimento global, porém, o que saiu dos Acordos de Paris, na visão do governo Trump na época, deprecia muito, dá para você entender porque às vezes as pessoas perdem e ganham eleições, né? Deprecia muito a indústria americana. E por isso que eles se retiraram dos Acordos de Paris. Então, como cai na prova? Cai uma questão sobre a saída dos Estados Unidos dos Acordos de Paris e remetem à lei, que no Brasil regulamenta a questão da mudança de clima. Aí cai uma questão sobre as queimadas da Amazônia e cai a lei que trata do assunto. Você entendeu? É assim que, em atualidades, os temas permanentes, os temas fixos, também são abordados. Exatamente desse jeito. Exatamente dessa forma. Perfeito? Então, voltando, vamos entender qual é para que serve a lei, qual o papel, qual a função dela. Institui a política nacional sobre mudança do clima. Esse
Essa é a primeira memorização, esse é o primeiro vínculo. Minha super mesa digitalizadora, estou aprendendo a escrever nela. Por enquanto eu só sei fazer isso. Lei 12.187 de 2009 instituiu a política sobre mudança do clima, e aí tem a sigla aqui, que nunca cai em prova, e dá outras providências. E aí vamos começar a pontuar, vamos começar a listar aquilo que é mais importante. Repito, não é como cai em prova as matérias de direito. Apesar de você prestar concurso que tenha muita legislação, aqui não se trata exatamente disso. Aqui não se trata exatamente dessa abordagem. Então, emissões. Liberação de gases de efeito estufa e seus precursores na atmosfera, numa área específica e num período determinado. Então, o primeiro aspecto, o primeiro elemento que demanda atenção, que demanda destaque, é exatamente essa política, né? Controle de emissões de gases do chamado efeito estufa, que é o grande vilão do aquecimento global. Fonte. Processo ou atividade que libere na atmosfera gás de efeito estufa, aerosol ou percussor de gás e do efeito estufa. Rezendão, mas eu não estou entendendo. O Estado não produz. O Estado não é uma fábrica. O Estado não é uma indústria. A administração pública não tem fábrica. Ela presta serviço, né? Então, como que... Bom, em primeiro lugar, essa lei, ela aplica-se a órgãos públicos que, em tese, produzam alguma coisa, mas a iniciativa privada, é uma lei que cabe a todos. E, na verdade, na cidade de São Paulo, tem um exemplo. Os cemitérios são administrados por uma autarquia, né? Os cemitérios públicos, lógico, né? Os cemitérios municipais. Então, na cidade de São Paulo, existe a autarquia do serviço funerário. E a autarquia do serviço funerário tem uma fábrica de caixões. É isso mesmo. Para quem conhece São Paulo, fica na Vila Maria. Então, aí um exemplo do Estado produzindo, nesse caso, numa autarquia, caixão. E também tem, né, a Secretaria de Transportes, a Secretaria de Engenharia de Tráfego. Tem, né? Tem a produção de tapume, a produção de pneu. Então, em alguns casos muito isolados, que eu me lembrei agora, você tem produção no serviço público, mas majoritariamente trata-se de prestação de serviço. Essa lei ela aplica-se também à iniciativa privada. Então, a preocupação inicial são os gases gerados na produção, no processo produtivo ou na prestação de serviço, por conta do efeito estufa, né? E aí o vilão é o aerosol. Então, as pessoas que têm... Eu tive uma namorada, que é uma pessoa maravilhosa, passou pela minha vida e sempre vai ter boas lembranças. Bateu uma saudade agora. Que ela é vegana e militante permanente das causas ambientais. E a primeira vez que eu fui viajar com ela, eu levei um desodorantezinho aerosol, né, pra passar depois do banho. Ela quase me matou, porque ela começou a fazer um discurso sobre o efeito estufa e sobre a emissão de gases, porque ela só usa aquele desodorante Rolon. Então é óbvio, né, que, sei lá, se 1 milhão de pessoas mudarem o hábito para desodorante Rolon, não é o mesmo efeito que uma grande empresa seguir essa lei, né? Então, você percebe que no início tem essa preocupação com a emissão de gases que contribuem para o efeito estufa e que contribuem com o aquecimento global. Vamos retomar, vamos continuando e ler aí os outros elementos da lei. Então, fora essa questão da emissão, fora a questão da fonte, gases de efeito estufa, constituintes gasosos, naturais ou antrópicos que, na atmosfera, absorvem e remitem radiação infravermelha. Então, aqui tem uma questão importante que é, às vezes, você tem aí entra a presença do Estado de forma muito forte. Aí o Estado, de fato, nesse caso, a administração pública nesse caso, está muito presente. Porque existem casos naturais, áreas de mananciais, áreas de preservação ambiental, floresta, Mata Atlântica e outras áreas que são administradas pelo Estado, pelo poder público, pelo IBAMA,
pelas secretarias de meio ambiente de cada estado, que produzem naturalmente, principalmente a área de manancial, né, gases de efeito estufa. Então você tem que controlar também aqui uma ação estatal. E aí, continuando, impacto. Impacto. Os efeitos da mudança do clima nos seres humanos, dos sistemas humanos e naturais. Então, na verdade, esses 4 elementos, cuidar da emissão, preocupar-se com a fonte, cuidar dos gases, inclusive aqueles que são naturais, e o impacto causado pelos seres humanos e naturais, é, na verdade, o que justifica, o grande motivador dessa lei. Continuando ainda a lei, essa lei, né, a mesma lei, mitigação. Mudanças e substituições tecnológicas que reduzam os recursos, o uso de recursos e emissões por unidade de produção, bem como a implementação de medidas que reduzam a emissão de efeito estufa e aumentem os sumidouros. Olha só. O grande problema é que a cadeia produtiva é muito grande e nós percebemos, por conta da pandemia de Covid e a necessidade de isolamento social, como que a cadeia produtiva ela tem interdependência, né? Porra, teve um momento da pandemia que você não achava ovos no mercado, pelo menos em São Paulo, pelo menos no bairro que eu moro, no Ipiranga. Aí você não achava ovos. E aí um dono de um gerente de hipermercado batendo papo comigo, ele comentou que é isso mesmo, né? Na verdade, desde a granja, afastamento, as galinhas morreram, não tem alimentação, e aí resumindo a ópera, não tem o ovinho para o Rezendão fazer tomar sua caracu com ovo, porque isso ajuda. Então, na indústria é absurdamente maior. Na indústria, desde o ponto de início do recebimento da matéria-prima, desde a coleta da matéria-prima e do tratamento da matéria-prima, até a efetiva produção de bens e serviços, você tem a necessidade de mitigar, né? De ter ações, substituir equipamentos que garantam a redução do efeito estufa. É por isso que muito fabricante de máquinas, sistemas hidráulicos, sistemas pneumáticos, já se adaptam à lei desde 2009 e ganham vantagem competitiva. 10 anos, 20 anos, 15 anos, do ponto de vista histórico não é nada. Vide a Constituição Federal, que desde 88 tem elementos e pontos e artigos que até hoje não foram regulamentados, como por exemplo o direito de greve. A greve é um direito inalienável do trabalhador, público e privado, salvo exceções. E até hoje não foi regulamentado. Então, desde 2009, aí lá se vão 10, 12, 13, 14, 15 anos, as empresas, principalmente fabricantes de máquinas, elas já se adaptam. Eu trabalhei durante algum tempo, faz tempo, hein? Eu trabalhei durante algum tempo numa empresa de sistemas hidráulicos, porque eu fiz curso técnico de mecânica, né, mecânica industrial. Depois eu migrei para a área de tecnologia e a área da educação, mas eu me lembro que já tinha uma preocupação lá atrás, porque na verdade os sistemas vinham da Europa, né, e eram montados no Brasil na empresa que eu trabalhei, e que eu estagiei, melhor dizendo. E tinha uma preocupação muito grande com a produção dos sistemas hidráulicos e pneumáticos já terem essa previsão do carimbo, dos selos, de adaptação à questão ambiental. E as empresas que se adaptaram a isso tiveram vantagem competitiva. Então você entendeu que a Lei 12.187 de 2009, que aparece na sua prova, não deve ser tratada como você estuda direito? Não é assim que cai. O que cai é qual a função dela. E a função dela é a mudança do clima, especialmente no controle aos gases emissores de substâncias que contribuam com o efeito estufa e não contribuam com a diminuição do aquecimento global. Perfeito? Então, vamos lá. Continuando, como eu comentei com você,
O objetivo aqui é tratar de forma pontual, né, e não particularizada, porque não é isso que cai em prova, duas leis. E a próxima é a Lei 12.305, que também aparece muito em prova, em sustentabilidade, em atualidades, na parte que fala de ecologia, que é a Lei 12.305, isso também é normal aparecer em provas de tribunais, é lugar comum isso aqui, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que altera uma lei anterior que era de 98. Então você vê, né, aquela lei anterior, que é de 2009, essa lei de 2010, trata de temas que são extremamente atuais, trata de temas que estão na ordem do dia. E é por essa razão, é por esse motivo que absurdamente é explorado em prova. É por essa razão, é por esse motivo que aparecem nos editais, né? Como, por exemplo, apareceu no edital do TRF3 em 2019, TRF4 em 2019, só para ficar em dois exemplos. Então, falando sobre resíduos sólidos, tem uma coisa muito importante, olha só. Eu leciono uma matéria que às vezes cai em alguns concursos, como o MPU, alguns tribunais, que é a gestão de recursos materiais. E lá nós trabalhamos classificação de materiais, materiais críticos, inflamáveis, químicos e assim por diante. E existe um longo estudo que é explorado em prova quando cai gestão de recursos materiais, que é o desfazimento. Então, é óbvio que tem alguns resíduos que você não pode se desfazer de qualquer forma, né? Você tem que chamar coleta. Dejetos hospitalares, por exemplo, ou dejetos químicos. Mas existe no desfazimento três possibilidades. Ou você se desfaz por doação, por transferência de titularidade, de responsabilidade, dentro do Código Civil e dentro do que o Código Civil determina. Ou você faz por leilão, se tiver ainda valor econômico, pelo princípio da economicidade. Ou você faz por incineração. E aí você imagina o que é, né? Você começar a incinerar resíduos, tratar resíduos de forma não controlada, qual é a consequência ambiental? Então essa lei 12.305 regulamenta isso. Não, é a mesma coisa que eu falei da outra lei. Não pode se tratar como você estuda direito. Na verdade, cai o que é e qual é a sua função. Vamos lá. Então o que é eu já falei, né? Institui a política nacional e serve para todo o território nacional, incluindo empresas públicas e privadas, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E aqui eu destaquei o artigo 3º, que é o mais importante, que eu acho que se registra o que é a lei para se entender do que se trata. Acordo setorial. Ato de natureza contratual firmado entre o poder público e fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Então, isso é muito importante, olha só. Na verdade, os resíduos sólidos de N natureza, por isso que tem coleta seletiva, né? Os resíduos sólidos de várias naturezas podem afetar, e por isso que o Estado, em particular as prefeituras, que são responsáveis pelo serviço de limpeza urbana, né? A limpeza urbana é de responsabilidade do governo municipal. Então é por isso que existe coleta seletiva, porque a responsabilidade é compartilhada. Então qual é o primeiro tópico, né? A primeira memorização que você deve ter para se dar bem na prova sobre a Lei 12.305, que a responsabilidade sobre o ciclo de vida de produto e consequentemente, o desfazimento é tanto do serviço público quanto das empresas em uma responsabilidade compartilhada. Áreas contaminadas. Local onde há contaminação causada pela disposição regular ou irregular de quaisquer substâncias ou resíduos. Olha só, o exemplo pessoal é o melhor, porque é aquele que se destaca e você lembra na hora da prova, né?
Eu comprei um apartamento, que é o apartamento que eu moro, esse aqui, que está esse estúdio do meu escritório, e eu comprei na planta, né? Eu e minha esposa compramos na planta. E teve um rolo aí na hora da liberação para o início da construção, porque o terreno, né, que o condomínio foi construído, ele era uma antiga área de gás da Sabesp. E foi um rolo, porque foram feitos vários estudos, criou uma comissão, estudar o sólido, analisar os resíduos, e só depois de 1 ano e meio da data prevista para o início da construção que liberaram. Então é exatamente isso que trata a lei. Eu acho que esse exemplo ele destaca um pouquinho aquilo que a lei fala. Opa, vamos voltar só para terminar aqui os tópicos. Área órfã contaminada. Área contaminada cujos responsáveis pela disposição não sejam identificados. Então, na verdade, é de responsabilidade do poder público tratar dos chamados terrenos e áreas que não têm responsabilidade sobre ele legal, né? Que não tem um responsável legal. Ainda sobre a lei, tem 2 questões extremamente importantes que eu já encontrei em prova. Ciclo de vida do produto. Série de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a obtenção da matéria-prima e insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição final. Então, o problema de geração de resíduos sólidos que trata essa lei, e aí depois ela tem uma parte técnica, tem uma parte toda que determina os dejetos e como eles devem ser eliminados, que não nos interessa, isso não cai em prova, eu não vi, nunca vi sendo abordado em prova nesse grau de profundidade. Os dejetos e resíduos sólidos que podem afetar o solo, o meio ambiente e que prejudicam o ser humano e o ecossistema como um todo, ele é em todo o processo produtivo. É o que eu falei, desde a obtenção da matéria-prima tem resíduo, até o processo produtivo tem resíduo, até o transporte, até a disposição do produto, até o consumo do produto e o fim da vida útil. E o fim da vida útil é quando você não tem mais aplicação inicial. Ah, mas e a reciclagem? Mas e a política de reciclagem? Aí outra coisa, aí o desfazimento. E aí você pode ter o reaproveitamento para que aquele produto se transforme em outra coisa. Isso é outra coisa, né? Então, atenção, a Lei 12.305 de 2010, ela trata de resíduos sólidos em todo o ciclo de vida do produto, em todo o processo produtivo, não apenas no desfazimento quando o produto ele deixa de ter serventia. Voltando, olha só, coleta seletiva, é o que eu falei, coleta seletiva. Foi daqui que nasceu o conceito do Estado, né, e do Estado contribuir e trabalhar com a coleta seletiva. Coleta de resíduos sólidos previamente segregados, é por isso que as pessoas, os condomínios, é o hábito cada vez mais comum de previamente organizar a coleta seletiva para que o Estado faça a coleta. Perfeito? Então, olha só, uma coisa muito importante para a gente concluir. Estudar lei, aplicar lei em sustentabilidade, inclusive dentro de atualidades, é literalmente você entender que a atualidade se estuda bem antes do edital. Você entender que a atualidades não é um tema exclusivo de edital. Entender que tópicos como esse você pode começar a estudar, pode começar a desenvolver, pode começar a particularizar antes. Por aí, chega na hora da prova, você só trata daqueles temas que nós chamamos de quentes, que são temas que esses sim aconteceram no último período. Deu para entender? O objetivo aqui não era destrinchar a lei, nem é necessário isso, nem é necessário você ficar lendo a lei, né? No material tem a lei, porque aí você bate o olho e sabe do que se trata. Mas esses são os tópicos principais, é por isso que eu estou aqui. A função do educador é simplificar aquilo que é complexo, inclusive do ponto de vista legal. Muito obrigado pela sua presença na minha aula, pela sua paciência em assisti-la até o final. Força e honra, estou com você até a sua aprovação.